Sejam bem-vindos ao Minutos com Deus dessa semana. Durante o mês de junho temos compartilhado com vocês algumas experiências relacionadas às orientações de Deus para a gente na tomada de decisão do dia a dia, baseados em Sua Palavra. Se você assistiu a semana passada, você percebeu que eu disse que alguns anos atrás eu e minha família fomos viver no continente africano em resposta a um chamado de Deus. Eu me recordo que naquele primeiro ano, quando chegamos na Angola, os vistos de permanência, eles foram tirados de uma maneira errada para os meus filhos. Os dois foram considerados como missionários, ao invés de filhos de missionários. E isso trouxe um grande transtorno para nós ao longo do ano de 2014. O fato é que as férias de final de ano estavam chegando e nós gostaríamos muito de passar um tempo com a nossa família aqui no Brasil e não teríamos condições de seguir os planos caso os vistos não saíssem. E de fato eles não saíram. Mas, por um apelo que fizemos às autoridades, fomos escoltados por eles na saída do aeroporto para demonstrar que não estávamos ilegais no país, mas que havia sido um erro interno da migração. E então saímos do país ali no final de 2014, chegamos em Curitiba, passamos alguns dias muito agradáveis com a nossa família naquele período de Natal. O fato é que nós estávamos na expectativa de receber da Angola os vistos dos filhos, sem os quais não poderíamos retornar à Angola e dar continuidade ao nosso trabalho. Os dias foram passando, passaram semanas e nada de os vistos chegarem. Eu me lembro que já estávamos numa ansiedade muito grande, porque havíamos feito planos financeiros com a compra de passagens e tudo seria perdido caso os vistos não chegassem. E de fato eles não chegaram. Foi então que numa manhã daquela semana, a minha filha acordou com algumas dores abdominais. Ficamos um pouco preocupados, mas pensamos que era alguma coisa passageira. Ela ficou desconfortável durante todo o dia e no dia seguinte, bem cedo, 6 horas da manhã, eu levei ela e a minha esposa no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, para uma consulta. Foi então que a médica fez uma consulta com ela, mas não constatou nada assim à primeira vista. Mas a minha esposa estava incomodada, achando que poderia ser alguma coisa ligada a apêndice. E ela pediu então para a médica, por favor, faça alguns exames um pouco mais profundos para ver se há algum problema na apêndice dela. A médica então fez algumas ecografias e alguns outros exames e não constatou nada. Chamou inclusive alguns outros médicos, fizeram um exame clínico e não viram nada nela. Mas a minha esposa estava certa, convicta de que alguma coisa poderia estar errada. Insistiu com a médica, que cedendo ao pedido da mãe, chamou então um médico que era o chefe da equipe médica, um senhor muito gentil, muito experiente. E ele fez um exame clínico e disse para minha esposa, não há nada com a Gabriela na questão da apêndice. A Tânia insistiu para ele e ele perguntou, mas por que insistência? Nós moramos na África e nós precisamos ter a certeza de que talvez que as coisas não irão nos pegar de surpresa enquanto lá estivermos. E o médico então olhou para ela e falou assim, mãe, eu já tive um amigo que quase perdeu a vida no Médicos Sem Fronteiras. Por causa da sua necessidade, por causa do local onde você mora, eu vou operar a sua filha. Mas ela não tem nada. Eu vou simplesmente tirar a apêndice dela sem necessidade. Então ele agendou a operação para o final da tarde, porque ela não seria um caso urgente. Para nossa surpresa, quando era mais ou menos umas 16 horas, ela começou a passar mal. Os médicos vieram e decidiram então encaminhá-la ao centro cirúrgico para operar naquele momento. Depois de mais ou menos 1 hora, fomos chamados pelo Dr. Jorge, que foi o cirurgião que a operou, e ele simplesmente olhou para minha esposa e disse assim, Deus cuida de vocês. Sabe por quê? Porque a apêndice da sua filha estava prestes a estourar a qualquer momento. E mostrou para ela como estava o estado das coisas. Naquele momento nós entendemos o cuidado de Deus conosco. Os dias se passaram para que ela pudesse se recuperar, passaram-se mais uns 10 ou 15 dias para que ela estivesse bem e justamente quando estava finalizando o período da recuperação dela, recebemos da Angola os vistos para podermos retornar para casa. E foi naquele momento então que a gente se lembrou de um texto bíblico lindo, em Isaías capítulo 30, verso 21, que fala assim, quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus deseja guiar você também em todas as coisas da vida. Portanto, escute a sua voz, seja sensível às orientações que Ele lhe dá através de sua palavra.
e você pode seguir o seu caminho em segurança, sabendo que aquele é o melhor caminho. Que Deus lhe abençoe.